Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, queremos crescer no conhecimento e na vivência do santo sacrifício da missa, este dom precioso que nos deixaste como memorial da tua paixão, morte e ressurreição. Abre nosso entendimento para compreendermos o valor de cada rito, a beleza de cada gesto, a profundidade de cada palavra. Maria, Mãe da Eucaristia, intercede por nós para que sejamos discípulos apaixonados e servidores generosos da mesa do Senhor. Amém. Então, para começar, gente, nós vamos fazer aqui uma dinâmica. Como a gente vai falar sobre a crisma, eu vou distribuir aqui as partes, sobre a crisma, sobre a missa. Eu vou distribuir aqui as partes da missa, cada uma para um. E nós vamos montar aqui no chão, na ordem cronológica, como que é a estrutura da missa, para ver se vocês estão lembrando direitinho. Então, assim, a celebração, ela é dividida em 4 grandes partes, né, que são os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais. Então, a partir dessa dinâmica, é engraçado, né? Porque parece que a gente tem certeza que a gente vai saber tudo certinho, que a gente vem à missa há quantos anos, todo domingo, ou todos os dias, quem é de missa diária, né? E mesmo assim a gente não consegue gravar, né? Então, a partir dessa dinâmica, a gente queria, assim, conversar mesmo um pouquinho com vocês sobre as partes da Santa Missa. Eu e Fabrício não somos teólogos, não somos especialistas, mas a gente estudou um pouquinho para poder vir aqui conversar com vocês. Nós utilizamos como referência esse livro que chama A Missa Explicada Parte a Parte, que é do padre José Bertolini, e o Diretório Litúrgico da Arquidiocese, que está sendo utilizado muito agora, e todas as paróquias estão sendo orientadas a utilizar. Então, assim, muitas vezes a gente participa da missa mesmo na correria, né, no automático. E é importante, principalmente como ministros da Eucaristia, que a gente entenda cada parte para a gente bem celebrar esse, que na realidade é um presente, né, que a gente tem, que a gente pode utilizar dele, assim, diariamente, né, que é a Santa Missa, que nos foi, assim, existe para que a gente possa aprofundar cada vez mais a nossa fé, para que a gente tenha uma vivência orante cada vez melhor, né? Então, nós vamos aqui começar, eu vou explicando parte por parte, a gente vai conversando aqui, tá? Isso é meio que uma conversa, e aí vocês podem também comentar alguma coisa que quiser. Então, a primeira coisa, a gente começa a Santa Missa com os ritos iniciais. E a primeira parte é o canto de entrada, né? O canto de entrada, ele não existe só para receber o padre, os acólitos, os ministros, os leitores. Ele existe, na verdade, para introduzir já o clima da Santa Missa, né? Então, muitas vezes, ele já traz o tema litúrgico. E muitas vezes ele traz também o tempo litúrgico, né? Ele tem a ver com o tempo litúrgico, e muitas vezes ele traz também a festa ou a solenidade que está sendo celebrada naquele dia. Então, por exemplo, no domingo passado, não sei se
quem estava aqui na missa das 10, foi cantado o Ressuscitou, que o Ministério de Música preparou com todo cuidado e tal. Por quê? Porque nós estamos no tempo da Páscoa ainda, né? Nós estamos na 5ª semana da Páscoa. Então, a música existe para isso. E nessa procissão de entrada, né, é interessante também a gente observar que a Assembleia inteira está voltada para as pessoas que estão entrando. Fica todo mundo olhando ali o padre e fica olhando vocês também, né, que estão entrando junto com os leitores, os acólitos. Então é bom a gente lembrar isso, a gente entrar demonstrando a alegria de estar servindo, né? Porque às vezes a gente está passando por um momento difícil, todo mundo passa, claro, mas a gente entrar podendo, assim, oferecer um sorriso, oferecer um semblante alegre ali no começo da celebração, já vai dar o tom daquela celebração, né? E acaba representando que eu estou servindo por amor a Deus, porque eu me sinto amado, e eu quero que todo mundo que está aqui nessa celebração também sinta-se amado por Deus, né? Então a procissão de entrada, ela tem essa beleza, então ela começa a missa com essa beleza, né? Desde o começo. Então aí depois a gente tem o sinal da cruz. O sinal da cruz é a porta de entrada e de saída da celebração, né? Ele pode ser, quando o padre achar adequado, cantado, mas ele é a reverência, né, o respeito que inicia a celebração. Depois a gente tem a saudação. Aí a saudação, ela é o diálogo, começa ali o diálogo do padre com a assembleia que vai percorrer toda a celebração, né? E ela, normalmente, é retirada do Novo Testamento, é um trechinho do Novo Testamento. Então, por exemplo, no último domingo, o padre falou: o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. E aí a Assembleia responde, é um diálogo: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Depois nós temos a saudação, o ato penitencial. O ato penitencial, ele não é o sacramento da confissão. Então isso é importante, né, de deixar claro, porque às vezes a gente vem para a celebração e ali naquele momento pede perdão a Deus e tudo. É claro que o ato penitencial, na realidade, ele é o momento da gente reconhecer a nossa fragilidade humana, reconhecer as nossas faltas e principalmente reconhecer a misericórdia de Deus, né, reconhecer que Ele nos ama. Então, mas se eu preciso me confessar, eu tenho que recorrer ao sacramento da confissão. Eu não posso entender que ali eu estou me confessando, né? O ato penitencial, ele pode ser cantado também, né? Aqui na São Mateus, muitas vezes ele é cantado. E aí, se ele for cantado, ele tem que respeitar uma das 3 formas que tem no missal romano. O Kyrie eleison, que é muito bonito, né? Muitas vezes canta na celebração. Confesso a Deus, ou o Tende compaixão. Então, aqui na nossa paróquia, muitas vezes ele é cantado e é tão bonito, né, da gente poder refletir sobre a nossa fragilidade, as nossas faltas nesse momento com a música. Aí nós temos, então, depois do ato penitencial, o hino de louvor, que por ser um hino, é bom que seja sempre cantado, né? E o hino de louvor, ele é chamado de doxológico, que é uma palavra meio estranha, mas essa palavra significa exatamente louvor, glorificação. E é um momento muito bonito da celebração, porque é quando mesmo a gente dá glória a Deus, né? E ele começa exatamente, né? Glória a Deus, como é que é? É o canto dos anjos, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado, quando Jesus nasceu, né? Depois ele passa por louvores a Deus Pai, a Deus Filho e termina com o Espírito Santo. Mas o Cristo tem que ser, ele é o centro do hino de louvor. O Espírito Santo, ele finaliza ali, né, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, amém. Mas nesse caso, o Espírito Santo está junto de Cristo está no centro do hino de louvor. Depois do hino de louvor, nós temos a oração chamada coleta. A oração chamada coleta é aquela oração, nessa oração que a gente coloca todas as nossas intenções pessoais.
Então, nessa oração, o padre fala assim, oremos. E aí ele dá uma pausa. Aí quando ele dá essa pausa, é o momento da gente colocar as nossas intenções, pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu trabalho, por tudo que eu preciso, né? E aí, por que ela é chamada coleta? Porque são as orações das pessoas que são coletadas para serem apresentadas na celebração. Então, aí tem as súplicas da Assembleia e o padre faz uma oração, né? No domingo passado, Deus eterno e todo-poderoso, realizai sempre em nós o mistério da Páscoa, e aos que vos dignastes renovar pelo santo batismo, concedei com o auxílio da vossa proteção, dar muitos frutos e chegar às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, com a oração chamada coleta, nós terminamos os ritos iniciais, que é a primeira parte da missa. Aí a gente passa para a liturgia da palavra. Na liturgia da palavra, nós temos justamente a palavra de Deus, as leituras, o evangelho, né? E é um dos momentos mais importantes, porque é aqui que Deus nos fala, né? Então a gente recebe a mensagem de Deus através das leituras e tudo, e é muito importante que ela seja realizada de uma maneira tranquila, que não seja uma leitura, que ela não seja realizada correndo, né? Por quê? Porque a gente tem que saborear, absorver aquilo que Deus está falando, para que a gente possa levar para as nossas vidas, né? Porque esse é o objetivo mesmo, eu estou na missa, né, para isso. Então, na nossa igreja, por exemplo, os ministros da leitura, né, da liturgia, eles entram e eles sentam sempre à direita, né, lá no altar. Por quê? Porque é à direita que fica o ambão, de onde eles fazem a leitura. A leitura sempre é feita do ambão, ela sempre deve ser feita por lá. E ela é sempre feita do lecionário, não se utiliza, por exemplo, folhetinho para fazer a leitura. Então, os leitores sentam ali perto do ambão para fazer a leitura e tudo. Então, nós começamos com a primeira leitura, que é a primeira parte da liturgia eucarística. A primeira leitura, ela normalmente é retirada do Antigo Testamento. E muitas vezes ela faz tipo um par com o Evangelho. Então ela completa assim a mensagem do Evangelho muitas vezes. Nos dias de semana nem sempre tem essa confluência de temas, mas nos domingos é muito comum. Depois... a gente repara, até reparei isso, né? É nesse período mesmo da Páscoa que essa coincidência da primeira leitura com o Evangelho não batem ou é outra época? Aqui, ó. Exceto no tempo pascal, exatamente. Normalmente tem esse par, né? Tem essa confluência de temas. Mas no tempo pascal ela fica diferente. Bom que você lembrou disso. Às vezes é uma leitura já do pós-Cristo, né? Já do Novo Testamento. Exatamente. Aí aqui a gente vê que a primeira leitura é quase sempre tomada do Antigo Testamento, exceto no tempo pascal, que ela pode ser também de outros momentos. Depois nós temos o Salmo, né? O Salmo responsorial, que é a oração básica dos judeus, dos cristãos, de Jesus, de hoje, de sempre, né? Então, o Salmo, ele ecoa a primeira leitura de uma maneira muito poética, muitas vezes cantado. O diretório litúrgico da Arquidiocese pede para que sempre que seja possível ele seja cantado. Aqui na nossa paróquia, muitas vezes, pelo menos o refrão, né, é cantado. E aí ele é isso, né? Os salmos são agradecimentos, súplicas, louvores, tudo para completar esse momento de oração que a gente vivencia na Santa Missa, né? Depois do salmo, a gente tem a segunda leitura, e aí a segunda leitura ela já é tirada do Novo Testamento. Não tem durante a semana, né? E aí nós temos as cartas de Paulo, Tiago, Pedro, João e Judas, que normalmente são lidas na segunda leitura. Depois da segunda leitura é a aclamação ao Evangelho, então todos ficam de pé, né? Afinal de contas, a gente vai ouvir a palavra de Deus, então a gente está de pé, assim, por respeito, por serenidade e pronto para ouvir essa palavra e levar para a nossa vida, né?
E aí nós passamos para a leitura do Evangelho. E aí, antes de ler o Evangelho, o que tem? Vocês lembram que tem aquele sinal, né? Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. É um sinal que chama persignação. Toda hora que eu falo. Persignação. Às vezes aqui não vai. Então, eu lembro que quando eu era adolescente, participava da PASCOM aqui, muitos anos atrás, a gente fazia tipo umas catequeses no final da missa para ensinar umas coisas e tal. E eu lembro que teve uma vez que tinha 2 pessoas que estavam no final da missa, a gente foi explicar sobre esse sinal. Aí uma pessoa falou com a outra assim, tipo uma encenação, né? Aí falou assim, mas por que faz esse sinal antes de ler o Evangelho? Se você não sabe, ele significa, não pense bobagem, não fale bobagem, não sinta bobagem. Mas, na verdade, assim, ele é mais ou menos isso, né? Na verdade, ele quer dizer, assim, que a gente, na hora do Evangelho, antes de ler, eu estou ali desejando que a palavra de Deus guie os meus pensamentos, guie as minhas palavras e guie o meu agir. Então, é tão bonito isso, né? Que a gente, às vezes, faz isso rapidinho, assim, e tal, e nem para pensar que nesse momento, assim, Jesus, eu estou pronto, eu quero te ouvir, eu quero levar a sua palavra para a minha vida. Então, a gente passa, então, para o Evangelho. Aí, no Evangelho, a gente, durante o tempo comum, nós lemos, cada ano, um evangelista. Então, e aí esses anos se dividem em A, B e C, e aí isso vai mudando, né? Quando é o ano A, a gente lê os evangelhos de Mateus, o ano B, o de Marcos, e o C, de Lucas. Nós estamos no C, não é isso? E João? E o João é o discípulo amado. Então, o João, ele tá para todo lado, assim. O João, ele aparece nos outros tempos, principalmente na quaresma, no tempo pascal, se a gente puder observar, nos últimos domingos, a gente só está escutando o João, tá? O João está dominando. Depois do Evangelho, a gente tem, então, a homilia, né? Que é quando o padre, ele retoma todos os textos que foram lidos e o tema da celebração e o tempo litúrgico e tenta trazer isso para a nossa vida. Então, e é interessante a gente pensar assim, né, que tempos atrás a gente costumava ver homilias muito longas, né, que demoravam muito e tudo, e hoje a gente vê muitas homilias muito mais objetivas, mais claras, né, mais práticas, naturais e simples. Exatamente. O Papa Francisco teve uma exortação, né, do ano passado, Gaudium Evangelii, que ele Evangelii Gaudium, exatamente. E ele recomendou que as homilias não durassem mais que 8 minutos. Então, pois é. E é isso mesmo. Ele falou que tem que ser homilias curtas e homilias claras e objetivas que até mesmo as crianças entendam e as pessoas mais simples. Ou seja, que todo mundo que estiver ali na celebração possa compreender o que está sendo dito ali, né? Para que a gente possa trazer para a nossa vida. Então, que a homilia não seja moralista, não seja retórica, não seja autoritária, pelo contrário, que ela seja mesmo uma homilia simples. E é o que a gente vê aqui, né, na São Mateus, nas homilias do nosso pároco hoje, a gente tem observado, né, como que ele tem feito, trazido essa palavra de Deus dessa maneira, né, simples para a gente, clara e muito amorosa também, né? Depois da homilia, nós temos a profissão de fé. A homilia abriu os nossos olhos e aí a gente tem a profissão de fé para reafirmar no que a gente realmente acredita. E a profissão de fé, ela tem 2 formatos. Tem o símbolo dos apóstolos, que é o que a gente usa normalmente, que é mais curto, né, que a gente reza normalmente, e tem o símbolo niceno-constantinopolitano, que é uma homilia, que é um credo mais longo, muito bonito, inclusive, e que essa semana, até o dia 20, está fazendo 1.700 anos do primeiro concílio que originou esse credo, que foi o concílio de Nicéia. Muito interessante, porque naquela época houve um movimento de um padre que chamava o movimento arianista, porque o padre tinha esse nome. E aí eles estavam contestando que Jesus era Deus, que Jesus era consubstancial ao Pai.
Então, eles promoveram esse concílio justamente para reafirmar que o Pai e o Filho são um só. Então, é bem bonito isso também, né? E aí, a última parte são as preces da Assembleia, que são chamadas também de oração universal, porque nesse momento a gente traz o mundo inteiro para dentro da celebração. Então, a gente reza pelos necessitados do mundo inteiro, nós rezamos pelo mundo, pelos nossos países, e a gente inclui tudo e todos, né? Por isso ela chama oração universal. Dessa forma, a gente termina a liturgia da palavra e passamos para a liturgia eucarística, que o Fabrício vai dar continuidade. Acho que é. Então, depois da liturgia da palavra, é na liturgia eucarística que a igreja ela atualiza o sacrifício de Cristo e o memorial, né, da sua Páscoa, e nos convida para o banquete da salvação. E depois das preces da Assembleia, a gente começa os ritos das ofertas, né, das oferendas, e nesse rito das oferendas a comunidade ela se apresenta, né, com o que ela tem, que é o pão, o vinho, os dons do nosso cotidiano, que são simbolizados lá atrás, né, na oferta, né, na coleta, e o canto que como é que chama a pastoral do canto? Esqueci o nome. Ministério do Canto, da música, né? Nesse momento eles trazem para a gente uma música que acompanha essa parte da celebração e que faz a gente se dispor a participar desse sacrifício, né? Então, o que a gente vai ver na mesa é o pão, é o vinho, mas na mesa a gente também vai colocar a nossa vida, nossas alegrias, nossas tristezas, nossas lutas, nosso trabalho. Então, isso tudo vai estar ofertado na mesa também, né? Em seguida, a gente tem a orar irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E aqui é bom frisar que o nosso sacrifício seja aceito, né, por Deus Pai Todo-Poderoso. Então, aqui demonstra que a gente está em comunhão espiritual com o que está acontecendo naquele momento. Então, não é só o sacrifício posto, né, de Jesus Cristo, a gente está sacrificando o nosso próprio coração naquele momento. Na sequência, né, existe a oração sobre as oferendas, né, que a igreja expressa que o desejo de que as nossas ofertas que foram colocadas, elas se transformem nessa fonte de salvação para a gente, né? Esse sacrifício se torne uma fonte de salvação para todos nós. E aqui se conclui a parte do rito das oferendas, e a gente vai então para a oração eucarística. A oração eucarística, ela, na literatura que a gente procurou buscar aqui para preparar o encontro, ela é dividida em outras 7 partes. Então, assim, ia ficar muito extenso aqui essa dinâmica, então a gente optou por não colocar aqui nos papeizinhos, mas a gente trouxe nos slides, e eu vou levar para vocês os slides no grupo também, tá? Então, o sacerdote, né, ele começa com o diálogo, o Senhor esteja convosco, que faz parte desse prefácio, né? E que nos leva a louvar e agradecer a Deus. E logo depois o Santo, 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 que nos une, né, nossas vozes com as vozes dos anjos. Então, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra, né, proclama a vossa glória, hosana nas alturas. Então, nesse momento, céu e terra se fazem presentes juntos, né? Na sequência, a gente tem a epiclese e a narrativa da instituição e consagração, que as duas juntas vão dar o momento mais importante da igreja, da missa, que é a consagração, né? Então, enviai, ó Deus, nosso Pai, o vosso Espírito Santo. E aí até coloquei o símbolo da cruz, porque vocês vão perceber que nas missas que usam slides, a gente tem esse símbolo, é até uma indicação para o ministro da Eucaristia tocar a sineta, né, sinalizando que naquele momento Deus, o Jesus, está presente de fato, porque corpo e sangue foram transformados, né? Vinho e pão foram transformados no corpo e sangue de Jesus. Então, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, este é o meu sangue. Essa narrativa,
ela é uma repetição do que o próprio Jesus Cristo falou na Santa Ceia e também na celebração junto com os discípulos de Emaús. Dando sequência, a oração eucarística, no missal romano, ele tem 13 versões, né? Eu trouxe só uma das versões aqui para ilustrar essa parte de memorial pascal de Cristo e oferta, né? Então, anamnese, memorial e oblação, oferta. Memorial pascal de Cristo, recordação de sua paixão, ressurreição e ascensão, e oferta a Deus no Espírito Santo do corpo e do sangue de Cristo. Então, essa é uma das versões que tem no missal, das 13, né? Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Logo em seguida nós temos as intercessões. Então a igreja ela reza por todos, e aí quando a gente falou, né, um pouco antes, de que céu e terra se fazem presente, a gente está falando também dos ausentes. Então a gente está fazendo uma intercessão, a igreja reza pelos vivos, pelos falecidos, pelo Papa, pelos bispos e fiéis reunidos, e a gente está tendo até algumas situações agora com o Papa Leão e Papa Francisco, às vezes os padres estão se confundindo, né? E a palavrinha doxologia voltou aqui, né? Mas a gente está falando do último louvor dessa etapa, né, da oração eucarística. Então, como último louvor e glorificação, a gente tem o por Cristo, com Cristo e em Cristo. E aqui a gente tem uma fala muito carregada de sentido, porque a gente fala por Cristo, porque toda a salvação e oferta foi feita por Ele próprio, né? Só acontece por meio do Cristo. Com Cristo, então, expressa a nossa união, né, nesse sacrifício, e com Ele nessa oferta, né, como a gente falou anteriormente, refletindo a nossa participação no sacrifício redentor do Cristo. E em Cristo, porque, né, desde o princípio, lá a Miriam falou, a missa está toda centrada no próprio Cristo. Então, tudo que a igreja faz está centrada nele. E ele é o centro da nossa vida cristã e fonte de sentido de plenitude da nossa fé. Isso. Isso foi muito importante o Zé Carlos lembrar disso, porque eu me recordo que na época do Padre Expedito, existia até um movimento da Arquidiocese em relação a isso, né? Porque em muitas celebrações na Arquidiocese de Belo Horizonte, os fiéis acabavam falando junto com o padre, e essa é outra fala que é própria dele, né? Então, eu lembro que teve até um movimento naquela época, né, sobre isso também. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas acho que é bom não deixar de falar, na hora da consagração, quando a gente toca a sineta e a gente dá o sinal, né, para toda a assembleia de que está acontecendo o fato concreto, né, da transformação do corpo e sangue de Jesus Cristo, ajoelhar, né? O ajoelhar, ele é um momento de muito respeito, profunda adoração. Então, esse momento é muito carregado de reverência mesmo, né? Então, a sineta é até uma forma de alertar a todos, né, do que está acontecendo e da importância daquilo. Concluída a oração eucarística, né, que é o ponto culminante, a gente tem o Pai Nosso. E sobre o Pai Nosso, acho que quem tem filhos aqui, acho que a maioria tem, praticamente a primeira oração que as crianças aprendem na vida, né? Talvez o Anjo da Guarda seja a primeira, mas o Pai Nosso vem logo na sequência e elas têm uma ansiedade de terminar logo, né? Então elas vão rezar antes de dormir, elas são super rápido, e a gente leva isso para a vida desde pequeno, desde criancinha, e é inconsciente. A gente acaba fazendo isso automaticamente. E no momento da missa, o Pai Nosso ele tem um significado muito especial, porque ele é a oração que o próprio Pai nos ensinou, e ela acontece na hora que o Pai está presente. É logo depois da oração eucarística. Então, a consagração foi feita, ele está ali, e a gente vai rezar o Pai Nosso que ele nos convidou a rezar.
E esse Pai Nosso, se a gente prestar bem atenção, ele é todo construído para que a gente se prepare para a comunhão, né? Que a gente chegue na comunhão constricto, né? E com o coração pronto para ser agraciado com esse momento da comunhão. E na sequência a gente tem a oração pela paz. A oração pela paz, ela não é uma oração pela paz do mundo, que a gente às vezes pode ter essa interpretação equivocada, né? Ela é missão nossa, ela é o dom nosso de ofertar a paz para quem está junto. Então, seguindo para a fração do pão. Neste momento, o celebrante, ele repete, mais uma vez, uma ação do próprio Jesus Cristo de partir o pão, né? O que foi feito na última ceia e também com os discípulos de Emaús. E, na sequência, a gente recebe o convite à Santa Ceia, né? A gente ouve o seguinte, né? Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E aí, frisando, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Nesse momento, da mesma forma que a gente demonstra aquela alegria na entrada, aqui a alegria ela é muito maior. Que a gente está celebrando o banquete e a ceia do Senhor agora, né? E na sequência que vem a comunhão, que é, sem dúvida, a parte mais íntima da missa, né? É você com Deus, é você com o corpo de Cristo, comungando dele e recebendo com humildade e gratidão. Eu queria tomar liberdade de ler um trecho desse livro, que ele leva um pouco dessa alegria do convite, né, para a comunhão também. E diz o seguinte: comunhão. Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o distribuiu. Somente quem ama muito a Deus e se sente muito amado por Ele é que começa a compreender o sentido inesgotável da união entre Deus e as pessoas na Eucaristia. Por isso nos aproximamos da mesa da Eucaristia alegres e cantando. Estendemos a mão esquerda para receber o corpo do Senhor, e quem o distribui mostra e diz o corpo de Cristo. Com a mão direita pegamos o pão e comungamos, voltando ao nosso lugar. Aconselhe-se que a comunhão seja sob as duas espécies, mas alegria. Né? E eu vejo muito isso quando a gente leva a comunhão aos enfermos, aos idosos, a alegria que eles demonstram. Né? E que às vezes a gente que está aqui e que eles não têm a oportunidade, a gente está aqui, a gente às vezes não demonstra a mesma alegria. Né? Então a gente tem na sequência a ação de graças, né, que após a comunhão a gente segue em silêncio para o nosso local de origem, e nesse momento a gente faz um agradecimento especial, né, em reflexão, e pode ser um agradecimento cantado, então pode ser que até a música do dia seja propícia para aquilo. Você pode fazer esse agradecimento cantado ou não, em silêncio, da forma que você achar mais interessante e dentro da sua fé. Né? E depois da comunhão a gente tem ali a terceira oração sacerdotal, que também inicia com o oremos, né? E por fim o sacerdote faz a oração depois da comunhão, pedindo que o sacramento recebido produza frutos em nossa vida, encerrando a liturgia fortalecidos para viver o evangelho no cotidiano. E aqui vem um ponto importante, viver o evangelho no cotidiano. Ritos finais. É curto, é breve, mas tem uma importância até muito especial para a gente aqui, que é ministro da Eucaristia. Na bênção final, a gente escuta: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então, o Cristo, Ele transcende a missa. Ele está no meio de nós onde nós formos. Ele está conosco onde estivermos. Então a gente tem que ter essa consciência, né? De que a gente vai sair daqui fortalecido, alimentado espiritualmente, mais forte para a missão, para as dificuldades que a gente colocou na oferta, né? Sejam elas no nosso trabalho, na nossa família, nas relações que a gente tem com as pessoas, né? Com as relações que a gente tem com a gente mesmo, às vezes, né? Então, a gente tem esses conflitos também. E na despedida, que acho o momento oportuno aqui falar, é muito importante para os ministros principalmente, porque é na despedida que a gente recebe a missão, né? É o momento missionário da igreja. A gente vai sair daqui
para levar o evangelho para fora da missa, transcender o evangelho e o Jesus para fora dela. E nessa missão, nesse envio, que a gente, com a bênção, fica fortalecido e com a despedida a gente é enviado, no caso do ministério, do nosso ministério, a gente é parte viva desse envio, porque a gente vai estar levando a Eucaristia para quem não esteve na missa, né? Então, fica esse convite para, na medida do possível, eu sei que é difícil a agenda de todo mundo, mas a gente tem uma lista bem exigente de pessoas para visitar e a demanda está só aumentando. Quando o padre me chamou ali no cantinho, era para falar, tem mais um. Gente, assim, o propósito aqui era mesmo recordar a importância da missa, tá? Para que a gente participe aí com essa consciência e profundidade e que a gente saia fortalecido com a Eucaristia para envio e entrega dessa mesma Eucaristia com o mesmo com a mesma fé que a gente celebra ela aqui dentro da igreja. Vamos fazer uma oração final? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, verdade eterna, nossa vida, nós os agradecemos por este grande mistério de amor, pelo dom da Eucaristia. Fazei com que dela saibamos sempre tirar a luz e força, para seguir fielmente os vossos caminhos. Que o pão do céu nos transforme no que recebemos e nos torne testemunhas vivas do vosso amor. Ó Maria, mulher eucarística, ajudai-nos a viver a Santa Missa com fé, com piedade e com entrega total, para que, unidos ao sacrifício do vosso Filho, sejamos também nós, com ele e por ele, pão partido para a vida do mundo. Amém.